A noite caía pesada sobre a mata densa do interior de Mato Grosso, onde as árvores antigas se entrelaçavam como sentinelas silenciosas, guardando segredos que o sol raramente iluminava. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, misturado ao zumbido incessante dos insetos. Era o tipo de lugar onde o progresso parava na estrada de terra batida, e as comunidades rurais lutavam para sobreviver entre fazendas abandonadas e o avanço implacável do desmatamento ilegal. Capitão Rafael Rafa Santos, ex-militar de elite das Forças Especiais do Exército Brasileiro, dirigia seu jipe velho pela trilha estreita, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Aos 38 anos, ele carregava nas costas as cicatrizes de missões em selvas remotas, fronteiras hostis e operações contra o narcotráfico. Mas agora, fora da ativa, sua vida era uma sombra do que fora, um consultor freelance para investigações locais, ajudando policiais corruptos a serem expostos e comunidades a se protegerem de grileiros e madeireiros clandestinos. Rafa apertou o volante com mãos calejadas, o suor escorrendo pela testa, apesar do vento fresco que entrava pela janela aberta. Ele havia deixado o uniforme para trás há 2 anos, após uma emboscada na fronteira com a Bolívia, que custara a vida de 2 companheiros. O trauma o seguia como uma névoa, manifestando-se em noites insones, e uma desconfiança crônica em relação a qualquer um que usasse farda. Mas o que o mantinha em pé era o senso de justiça, aquela faísca que o levava a se envolver em casos como este. Uma denúncia anônima sobre um grupo de grileiros que aterrorizava uma pequena comunidade indígena nas redondezas de Cáceres. Só mais uma investigação, pensou ele, ignorando o aperto no peito. A solidão era sua companheira constante, desde que perdera a família em um acidente de carro anos antes. Mas ele se recusava a ceder ao burnout que via em tantos veteranos como ele. No banco do passageiro, um mapa amassado indicava a localização de um acampamento suspeito. Rafa havia marcado o ponto com base em relatos de moradores. Caminhões descarregando madeira ilegal à noite, homens armados patrulhando as trilhas. Ele não era mais o soldado de elite que infiltrava territórios inimigos com precisão cirúrgica, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Parou o jipe em uma clareira escondida, apagou os faróis e pegou sua mochila com equipamentos básicos, binóculos, uma lanterna tática e uma pistola Glock registrada, herança de seus dias no serviço. O céu estava nublado, prometendo uma chuva torrencial que tornaria a mata ainda mais traiçoeira. Ele desceu, os pés afundando na lama fofa, e começou a avançar a pé, os sentidos aguçados como nos velhos tempos. Enquanto se movia entre as árvores, memórias o assaltaram. 5 anos atrás, durante uma operação conjunta com a Polícia Federal na mesma região, Rafa salvara a vida de um pastor alemão Kata-9 chamado Thor. O cão, treinado para detectar explosivos e rastrear fugitivos, fora ferido em uma troca de tiros com traficantes. Rafa, arriscando-se sob fogo cruzado, o carregara nos ombros por quilômetros até o helicóptero de resgate. Thor, com sua pelagem preta e marrom marcada por cicatrizes, olhara para ele com olhos castanhos, cheios de lealdade inabalável. Após a recuperação, o cão fora dispensado do serviço ativo por causa de uma lesão na pata traseira, adotado por um handler que se aposentara. Rafa visitara Thor algumas vezes em uma fazenda próxima, jogando bola e sentindo pela primeira vez em anos um laço que transcendia o dever. "Você me salvou mais vezes do que eu conto, parceiro", dissera ele uma vez, coçando as orelhas do animal. Mas a vida os separara. O handler mudara de cidade, e Rafa mergulhara em suas próprias batalhas internas. Agora, sozinho na mata, ele se aproximava do acampamento. O som distante de vozes abafadas e o ronco de geradores o alertou. Agachado atrás de um tronco caído, observou 3 homens ao redor de uma fogueira improvisada, rifles encostados em troncos, discutindo em tons baixos sobre o próximo carregamento. Um deles, um sujeito corpulento com tatuagens no pescoço, parecia o líder, provavelmente ligado a uma rede de corrupção que incluía policiais locais, como a denúncia sugeria. Rafa tirou fotos com o celular,
o coração acelerado pela mistura de raiva e medo. Ele odiava a negligência institucional que permitia aquilo: fazendas destruídas, indígenas desalojados, comunidades à beira da extinção. Mas subestimara o perigo. Ao se mover para uma posição melhor, um galho estalou sob sua bota. "Quem tá aí?" gritou o líder, erguendo o fuzil. Rafa congelou, mas era tarde. Faróis de um quadriciclo iluminaram a clareira, e em segundos ele foi cercado. Lutou como pôde. Um soco no queixo de um chute na canela de outro. Mas eram 3 contra 1, e ele estava desarmado após um golpe que o fez largar a pistola. Amarrado com cordas ásperas, arrastado por uma trilha íngreme, Rafa sentiu o pânico subir. "Vocês não vão se safar disso", rosnou ele, a voz rouca de exaustão. O líder riu, um som gutural e cruel. "Ex-militar, né? Acha que é herói? Aqui na fronteira, heróis apodrecem." Eles o jogaram contra uma árvore centenária, as raízes expostas como garras na terra úmida. Cordas apertadas em torno de seu torso e pulsos, cortando a circulação, enquanto a chuva começava a cair em gotas grossas, encharcando sua camisa. Sozinho agora, com os grileiros partindo em seus veículos, Rafa testou as amarras, os músculos protestando em vão. A dor nas costelas de um chute recebido latejava como um lembrete de sua vulnerabilidade. O frio da noite se infiltrava, e o medo, não da morte, mas da impotência, o invadiu. Pensou em Thor, no calor do focinho do cão contra sua mão durante visitas passadas. "Se eu saísse dessa, eu te encontraria de novo, velho amigo", murmurou para si mesmo, os olhos fixos na escuridão da mata. A chuva intensificava, transformando o chão em lama escorregadia, e o som de animais noturnos ecoava ao longe. Ele não sabia que, em algum lugar naquela mesma floresta, um latido familiar cortaria o silêncio da noite, guiado por um instinto que nem o tempo poderia apagar. Mas, por enquanto, a solidão o consumia, um veterano quebrado amarrado à misericórdia da selva. A chuva caía como um véu implacável, transformando a mata em um labirinto de sombras escorregadias e riachos improvisados que corriam pelas raízes expostas. Rafael Santos, ou simplesmente Rafa, sentia o frio se infiltrar pelos ossos, misturado à dor aguda nas costelas, onde o chute do grileiro havia deixado uma marca roxa e inchada. As cordas ásperas como arame farpado cortavam sua pele, e cada tentativa de se soltar só piorava o sangramento nos pulsos. Ele respirava devagar, controlando o pânico que ameaçava engoli-lo como a lama ao redor da árvore. Aos 38 anos, com o corpo marcado por balas desviadas e noites sem dormir, ele sabia que o maior inimigo agora não eram os homens que o deixaram ali. Era o desespero que crescia no peito, ecoando o trauma da emboscada na fronteira que o tirara do exército. "Calma, Rafa. Pense como nos velhos tempos", murmurou para si mesmo, a voz abafada pelo rugido da tempestade. Ele inclinou a cabeça para trás, encostando-a no tronco úmido da árvore, uma samaúma centenária cujas raízes se entrelaçavam como veias pulsantes na terra vermelha de Mato Grosso. A região, com suas fazendas isoladas e comunidades indígenas lutando contra o avanço dos grileiros, era um campo de batalha silencioso. Ele se lembrava das histórias que os moradores contavam em Cáceres, famílias expulsas de suas terras ancestrais, florestas derrubadas para dar lugar a pastagens falsas e policiais locais comprados pelo dinheiro sujo da madeira ilegal. Sua investigação freelance o trouxera até ali, movido por uma denúncia de uma liderança indígena que ele conhecera em uma ONG de direitos humanos. Mas agora, amarrado e exposto, ele se perguntava se sua teimosia não era só uma forma de suicídio lento, alimentada pelo luto não resolvido pela perda da esposa e da filha no acidente de carro. Os minutos se arrastavam como horas. A chuva encharcava sua camisa camuflada, colando o tecido à pele, e o vento uivava entre as copas das árvores, carregando o cheiro de ozônio e podridão. Rafa testou as amarras novamente, usando a força dos ombros para criar folga, mas as cordas eram profissionais, provavelmente do tipo usado para amarrar troncos em caminhões de madeireiros. Um flash de memória o invadiu. A operação de 5 anos atrás, na mesma selva úmida.
Ele e sua equipe, infiltrados em uma rota de narcotraficantes, haviam sido emboscados ao amanhecer. Tiros ecoavam como trovões, e no meio do caos, Thor, o K9 pastor alemão de pelagem escura e olhos penetrantes, farejava uma mina terrestre que salvara a todos. Mas o cão fora atingido por estilhaços, sua pata traseira sangrando profusamente enquanto ele gania de dor. Rafa, ignorando os protocolos, o erguera nos ombros, correndo por 2 quilômetros sob fogo inimigo. "Segura firme, parceiro. Eu te tiro daqui", gritara ele, sentindo o peso quente do animal contra suas costas. No helicóptero de resgate, Thor lambera sua mão, um gesto de gratidão que aquecera o coração endurecido do soldado. Aquele laço o salvara emocionalmente na época, um raro momento de conexão em meio à solidão da vida militar. Após a recuperação, Thor fora aposentado, adotado pelo handler aposentado, um sargento chamado Marcos, que vivia em uma fazenda a poucas horas dali. Rafa visitara o cão algumas vezes, levando bolas de tênis e carne seca, sentando-se no alpendre enquanto Thor se aninhava a seus pés. "Você é o único que não me julga pelas cicatrizes", dissera ele uma vez, coçando o focinho do animal sob o sol poente. Mas a vida os separara. Marcos mudara para Cuiabá após problemas de saúde, e Rafa mergulhara em contratos isolados, evitando laços que pudessem ser rompidos novamente. Agora, na escuridão, ele ansiava por aquela presença leal. "Thor, se você estivesse aqui", sussurrou, os dentes batendo de frio. O PTSD o atormentava em ondas, visões da emboscada na Bolívia, dos companheiros caídos, da família perdida, misturando-se ao medo imediato de infecção ou de animais selvagens atraídos pelo cheiro de sangue. De repente, um som cortou o barulho da chuva, um estalo de galhos seguido de um farfalhar baixo, como patas pisando folhas molhadas. Rafa ergueu a cabeça, o coração disparando. Podia ser um jaguar atraído pela vulnerabilidade, ou pior, os grileiros voltando para silenciá-lo de vez. Ele prendeu a respiração, os músculos tensos, pronto para lutar mesmo amarrado. O som se aproximava, irregular, como se algo mancasse levemente. Uma pata traseira hesitante. Então, veio o latido. Curto, urgente, familiar como um eco do passado. "Thor?", chamou Rafa, a voz rouca de incredulidade. Uma sombra emergiu das árvores, silhuetada pela luz fraca de um raio. Um pastor alemão grande, pelagem preta e marrom encharcada, olhos castanhos brilhando na penumbra. Era ele, sem dúvida. A cicatriz na orelha esquerda, o jeito de inclinar a cabeça ao farejar o ar. O cão parou a poucos metros, o peito arfando, e latiu novamente, mais alto, como se confirmasse a identidade do homem amarrado. Rafa sentiu uma onda de alívio misturada a lágrimas que se misturavam à chuva. "Como você me achou, garoto? Marcos te deixou solto?" Thor avançou devagar, mancando na pata ferida, mas determinado, o focinho úmido roçando a mão de Rafa. Ele cheirou as cordas ganil baixinho e começou a roer o tecido áspero com os dentes fortes, ignorando a resistência. Cada mordida era um ato de lealdade pura, guiado pelo instinto que os unira anos antes. Rafa riu fracamente, a dor esquecida por um instante. "Bom menino. Continua assim." Mas o cão parou de repente, erguendo as orelhas, alertado por um ruído distante. Motores de quadriciclos se aproximando pela trilha. Os grileiros voltavam, talvez para verificar se o intruso ainda respirava. Thor rosnou baixo, posicionando-se entre Rafa e a direção do som, os pelos eriçados como uma barreira viva. A chuva redobrava, e o ex-militar sentiu o peso da situação. O cão o salvara uma vez, e agora, por um milagre do destino ou da memória canina, retornava o favor. Mas o tempo era curto, e a noite prometia mais perigos. Enquanto Thor retomava o roer das cordas, Rafa orava em silêncio para que sua liberdade viesse antes que a escuridão os engolisse de vez. A mata, testemunha muda de tantas injustiças, parecia prender a respiração junto com eles. A chuva martelava o dossel da floresta como tiros de metralhadora, transformando o chão em um pântano traiçoeiro onde cada passo poderia ser o último.
Rafael Santos observava Thor com uma mistura de espanto e gratidão profunda, o coração batendo em sincronia com os rosnados baixos do cão. O pastor alemão, com sua pelagem encharcada colada ao corpo musculoso, trabalhava incansavelmente nas cordas, os dentes afiados rasgando o nylon reforçado, fibra por fibra. A cicatriz na pata traseira o fazia mancar ligeiramente, mas nada detinha sua determinação. Era o mesmo instinto que o tornara um K-9 lendário nas operações contra o crime organizado. Rafa, com os pulsos latejando de dor e o sangue escorrendo em filetes quentes pela chuva, sussurrava encorajamentos. Vai, parceiro. Eu sei que você consegue. Lembra da selva na Bolívia? A gente saiu de lá juntos. O som dos motores dos quadriciclos crescia como um rugido mecânico, ecoando pela trilha lamacenta a menos de 100 metros dali. Os grileiros, aqueles vermes que devoravam a floresta para enriquecer com madeira ilegal, deviam ter voltado para dar o golpe final. O líder, o tal de Corvo, com sua tatuagem de ave no pescoço e sotaque carregado do interior de Goiás, havia rido ao amarrá-lo. Você acha que é o Rambo? Aqui a lei é nossa, e amanhã a gente te enterra com as raízes. Rafa sentia a raiva borbulhar, misturada ao medo cru de um homem que já vira companheiros tombarem em missões piores. Mas agora, com Thor ali, uma faísca de esperança acendia em seu peito endurecido pelo PTSD. O cão não era só um animal. Era um irmão de armas, um símbolo de lealdade que o ancorava quando o mundo desabava. Thor parou de roer por um instante, as orelhas erguidas como antenas, captando o ronco dos veículos que se aproximavam. Ele rosnou mais alto, um som gutural que reverberou pela mata, posicionando-se protetoramente à frente de Rafa. O ex-militar testou a folga nas cordas. Já havia uma brecha, suficiente para mover os braços uns centímetros. Bom garoto, continua, murmurou ele, ignorando a pontada aguda nas costelas machucadas. A dor era um velho conhecido, ecoando as noites em que acordava suando frio, revivendo a emboscada que o aposentara. Perdera 2 amigos ali na fronteira, e com eles uma parte de si. A família, a esposa rindo na cozinha, a filha de 7 anos correndo com os braços abertos, era uma ferida aberta, agravada pela solidão que o levava a esses riscos insanos. Investigar grileiros em Mato Grosso não era só trabalho, era penitência, uma forma de expiar a culpa de não ter salvado quem amava. Um estalo alto veio das cordas. Thor havia rompido o primeiro nó, e Rafa sentiu os braços se soltarem parcialmente. Com um grunhido de esforço, ele torceu o corpo, usando o tronco da samaúma como alavanca para soltar o torso. A chuva escorria em seus olhos, cegando-o momentaneamente, mas ele se concentrou na presença sólida do cão. Agora as pernas, Thor. Rápido! O animal obedeceu, farejando e mordendo as amarras nos tornozelos com precisão treinada. Anos de condicionamento K9 não se perdiam. Thor fora desativado por lesão, mas seu faro e instinto permaneciam afiados como uma lâmina. Enquanto roía, ele ganiu baixinho, como se sentisse a urgência no ar. Rafa massageou os pulsos, o sangue voltando em formigamentos dolorosos, e pegou uma pedra afiada caída na lama para cortar o resto. Os faróis dos quadriciclos romperam a escuridão primeiro, 2 feixes amarelos cortando a névoa como olhos malignos. Ei, o prisioneiro sumiu? Procurem na mata! Gritou uma voz rouca, provavelmente o capanga magro que o desarmara. Os motores aceleraram, espirrando lama para todos os lados, e os grileiros, 3 deles armados com espingardas de caça e facões, desceram dos veículos varrendo a área com lanternas. Rafa se agachou atrás da árvore, o corpo protestando com cada movimento, mas Thor não recuou. O cão latiu furiosamente, um aviso primal que ecoou pela floresta, revelando sua posição, mas ganhando tempo precioso. Um cachorro? De onde veio isso? Berrou Corvo, apontando o fuzil na direção deles. Um tiro ecoou, a bala se enterrando no tronco a centímetros da cabeça de Rafa, lascas de madeira voando como estilhaços. Corre, Thor. Me guia, ordenou Rafa, agora livre o suficiente para se mover. Ele se arrastou pela lama, o cão ao seu lado, mancando mas firme,
como se soubesse exatamente para onde ir. A mata densa os engoliu, cipós pendentes, raízes traiçoeiras e o rugido incessante da tempestade os cobriam como um manto. Thor farejava o caminho à frente, desviando de poças profundas e galhos baixos, seu instinto de rastreamento, guiando-os para longe do acampamento. Atrás, os gritos dos grileiros se misturavam ao trovejar. Ache o ex-militar! Ele viu demais! Rafa corria com as pernas pesadas, a respiração ofegante, sentindo o peso da mochila perdida e da pistola confiscada. Mas com Thor pressionando o focinho em sua perna, empurrando-o para prosseguir, ele encontrou forças renovadas. O cão não era só salvador, era âncora dissipando o pânico que o paralisava. Eles avançaram por uma trilha estreita, o terreno inclinando para um riacho inchado pela chuva, onde a água corria furiosa entre pedras escorregadias. Rafa escorregou uma vez, caindo de joelhos na correnteza gelada. O choque térmico revivendo memórias da operação com Thor, o peso do cão em seus ombros, o cheiro de pólvora e sangue. Eu te devo uma, garoto. Como você me achou aqui? Thor latiu suavemente, como se respondesse, e puxou a manga de sua camisa com os dentes, ajudando-o a se levantar. A lealdade do animal era um bálsamo para o trauma que o consumia. A culpa pela família, o burnout dos veteranos que via em abrigos de Cuiabá, a negligência das autoridades que fechavam os olhos para o desmatamento. Mas ali, na selva impiedosa, ele via redenção, não em heroísmo vazio, mas na conexão pura com um ser que nunca o abandonara. Os perseguidores estavam próximos. O ronco dos quadriciclos sugeria que eles contornavam o riacho. Rafa avistou uma formação rochosa à frente, uma caverna rasa coberta de musgo, perfeita para se esconderem. Por ali, Thor, o cão liderou, escalando as pedras com agilidade apesar da pata ferida, e eles se espremeram na fenda escura, o corpo de Rafa pressionado contra a parede úmida. Do lado de fora, os feixes de luz dançavam, os grileiros xingando a chuva e o cachorro fantasma. Corvo cuspiu no chão. Ele não vai longe. Amanhã a gente varre a área. Ninguém mexe no nosso território. Os motores se afastaram devagar, deixando um silêncio tenso quebrado apenas pela gota d'água e pela respiração pesada de Rafa. Exausto, ele afagou a cabeça de Thor, sentindo o calor do animal contra sua mão trêmula. Você salvou minha vida de novo. Como eu te encontro aqui, hein? Marcos deve ter te deixado perambular. Lágrimas de alívio se misturaram à chuva em seu rosto. Uma catarse rara para um homem que enterrara as emoções sob camadas de estoicismo militar. Mas o perigo não acabara. Os grileiros voltariam, e sua investigação, as fotos no celular perdido, os contatos com a comunidade indígena, precisava ser completada. Com Thor ao lado, ele se sentia pronto para enfrentar o que viesse. Uma aliança forjada no fogo da selva, que prometia justiça para as terras roubadas e corações feridos. A noite se arrastava, mas pela primeira vez em anos, Rafa não se sentia sozinho. A aurora raiava tímida sobre a selva de Mato Grosso, filtrando raios pálidos através das copas encharcadas, como se a própria floresta hesitasse em acordar após a fúria da noite. A chuva havia amainado para um chuvisco persistente, deixando o ar carregado de umidade e o cheiro terroso de renascimento forçado. Dentro da caverna rasa, Rafael Santos se espremia contra a parede de pedra escorregadia, o corpo dolorido protestando a cada respiração. As costelas machucadas latejavam como um tambor surdo e os pulsos exibiam vergões vermelhos onde as cordas haviam mordido a carne. Mas ao seu lado, Thor dormitava encolhido, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, a cabeça apoiada na coxa de Rafa. O calor do cão era um contraponto ao frio que ainda se agarrava aos ossos, um lembrete vivo de que a solidão, sua companheira mais fiel, havia sido temporariamente expulsa. Rafa observava o pastor alemão, traçando com os dedos a cicatriz na orelha esquerda, marca de uma bala que roçara perto demais anos atrás. Você não mudou nada, garoto. Ainda o mesmo guerreiro teimoso, murmurou ele, a voz rouca de exaustão e emoção contida.
O PTSD, que o acordava em noites de pesadelos com visões de balas e gritos, parecia distante agora, abafado pela presença inabalável de Thor. Ele se lembrava das visitas à fazenda de Marcos, onde o cão corria livre pelos pastos, ignorando a limitação da pata. Ele sente sua falta, capitão, dissera o handler uma vez, passando uma cuia de tereré. Mas a vida de veterano era um ciclo de despedidas. Amigos perdidos em missões, família ceifada pelo destino cruel de uma estrada molhada em Goiás. Rafa havia se tornado um nômade, pulando de contrato em contrato, expondo corrupção em delegacias remotas e ajudando comunidades indígenas a mapear invasões de terra. Esta investigação em Cáceres era só mais uma, mas o preço quase fora sua vida. Thor ergueu a cabeça de repente, as orelhas se inclinando para captar sons invisíveis. Um latido baixo escapou de sua garganta e ele se levantou, mancando até a entrada da caverna. O dia clareava, revelando o riacho inchado que corria como uma veia aberta ao pé da formação rochosa. Tudo bem, parceiro. Hora de se mexer, disse Rafa, forçando-se a ficar de pé. As pernas tremiam, fracas pela hipotermia incipiente, mas ele vasculhou a mochila improvisada. Na fuga, salvara apenas uma garrafa d'água pela metade e um canivete enferrujado. O celular, com as fotos do acampamento dos grileiros, estava perdido na clareira junto à pistola. Sem provas concretas, sua denúncia à Polícia Federal em Cuiabá soaria como delírio de um ex-militar instável. Preciso recuperar aquilo, ou pelo menos chegar à comunidade indígena antes que esses bastardos avancem. Eles saíram da caverna, Thor à frente, farejando o ar úmido com precisão treinada. A selva acordava aos poucos. Pássaros gritando em uníssono, folhas gotejando e o zumbido de mosquitos que prometia miséria. O terreno era um caos de lama e raízes expostas, e Rafa tropeçava a cada poucos passos, o corpo gritando por descanso. Mas Thor não permitia pausas. O cão cutucava sua perna com o focinho, empurrando-o adiante como um guia incansável. Você me salvou na Bolívia, e agora isso. O que eu fiz para merecer um amigo como você? Confessou Rafa, parando para beber da garrafa. A água estava turva, mas revigorante. Ele pensava na negligência que via em tantos veteranos. Abrigos superlotados em capitais, famílias abandonadas à pobreza, e o sistema que os cuspia após usá-los. Sua própria culpa, por não ter estado no carro com a esposa e a filha, o impulsionava a esses riscos, uma busca por redenção que beirava o masoquismo. O caminho os levava de volta à trilha principal, contornando o acampamento dos grileiros pela borda da mata. Thor parou abruptamente, o corpo tenso, rosnando para uma direção lateral. Rafa se agachou, o coração acelerando. O que foi, garoto? O cão avançou devagar, cavando a terra fofa com as patas dianteiras, ignorando a dor na traseira. Após minutos de esforço, ele desenterrou algo. A mochila de Rafa parcialmente enterrada sob folhas e lama, como se o destino conspirasse a seu favor. Thor, seu filho da mãe esperto. Como você soube? O ex-militar abriu o zíper, aliviado ao encontrar o celular intacto, embora a tela rachada. As fotos estavam lá. Os caminhões carregados de madeira nobre, os rostos dos grileiros, inclusive Corvo negociando com um policial de colete tático, prova irrefutável de corrupção. Mas o triunfo durou pouco. Um estalo de galhos os alertou. Do outro lado da clareira, um dos capangas, o magro de olhos fundos que o havia chutado, surgia sozinho, provavelmente em patrulha matinal. Ele carregava uma espingarda de chumbinho, vasculhando o chão com uma lanterna apesar da luz do dia. Eu sei que você tá por aí, militarzinho. O chefe quer sua cabeça. A voz era um sibilo carregado de ódio, ecoando a frustração de homens pobres cooptados pelo crime organizado, vivendo de migalhas em meio ao desmatamento que engolia suas próprias raízes rurais. Rafa congelou atrás de um tronco caído, sinalizando para Thor ficar quieto. Mas o cão, instinto em chamas, rosnou baixo e avançou em silêncio, circulando pela vegetação densa como uma sombra viva. O capanga se aproximou pisando na lama com botas surradas, murmurando xingamentos contra esses índios que não saem do caminho.
Rafa viu sua chance. Enquanto o homem virava as costas, ele se moveu como um fantasma, o canivete na mão. Mas Thor agiu primeiro. O pastor alemão saltou de uma moita, derrubando o grileiro com um impacto que ecoou como um trovão. O homem gritou, a espingarda voando para o chão, e tentou sacar uma faca, mas Thor cravou os dentes em seu braço, imobilizando-o com precisão K9. "Solta, cachorro maldito!" berrou o capanga, debatendo-se na lama. Rafa correu chutando a arma para longe e pressionando o joelho nas costas do homem. "Fim da linha! Onde está o corvo?" "E o carregamento de hoje?" O grileiro cuspiu sangue, o rosto contorcido de dor e raiva. "Vocês não entendem. É só sobrevivência. As fazendas fecham, o governo ignora a gente. Corvo tem contatos na prefeitura de Cáceres. Eles querem a terra para os pecuaristas grandes." As palavras saíam entre gemidos, revelando o emaranhado de pobreza e corrupção que alimentava o crime. Famílias endividadas, trabalhadores rurais sem opções e autoridades que viravam o rosto para o dinheiro. Rafa amarroou os pulsos do homem com o cinto, sentindo uma pontada de compaixão misturada à fúria. Sobrevivência não justifica destruir tudo. As comunidades indígenas perdem suas casas por causa de vocês. Thor ficou de guarda, rosnando sempre que o prisioneiro se mexia, sua lealdade um escudo inquebrantável. Com o capanga neutralizado, Rafa arrastou-o para uma árvore próxima, usando cipós para reforçar as amarras. Ele ativou o celular, enviando as fotos para um contato na Federal, um agente honesto que devia favores de missões passadas. "Eles vão vir, mas precisamos de tempo", disse ele a Thor, afagando o cão que lambia uma ferida fresca na pata. O amanhecer se transformava em manhã quente, o sol evaporando a umidade e revelando a vastidão da mata ameaçada. Mas o ronco distante de caminhões alertou. O acampamento despertava, e Corvo não demoraria a notar a ausência do capanga. Rafa e Thor se embrenharam novamente na selva, rumo à estrada de terra que levava à comunidade indígena. O ex-militar sentia o peso da responsabilidade crescer, não só pela própria sobrevivência, mas pela justiça que poderia salvar aquelas terras. Com Thor ao lado, o trauma que o corroía parecia menor, substituído por uma determinação renovada, forjada na lealdade de 4 patas que nunca falhava. A jornada continuava, e a floresta, com seus segredos, os observava em silêncio. O sol escaldante do meio-dia transformava a selva de Mato Grosso em um caldeirão sufocante, onde o vapor subia da terra encharcada como fumaça de uma fogueira invisível. Rafael Santos avançava pela trilha estreita, os pés afundando na lama que grudava como cola nas botas surradas. O ar estava pesado, carregado do cheiro de folhas úmidas e decomposição, misturado ao zumbido incessante de insetos que pareciam atraídos pelo suor salgado de sua pele. Ao seu lado, Thor mantinha o passo firme, apesar da pata traseira que o fazia mancar levemente a cada poucos metros. O pastor alemão farejava o caminho à frente, o focinho úmido testando o vento como um radar vivo, guiando-os para longe do acampamento dos grileiros e em direção à comunidade indígena de Arara, a uns 5 quilômetros dali. Rafa carregava o prisioneiro amarrado sobre o ombro, o capanga magro, agora silencioso e exausto, gemendo baixinho com cada solavanco. O peso extra tornava a caminhada um suplício, mas abandoná-lo não era opção. Ele era a prova viva da rede de corrupção que devorava aquelas terras. "Segura aí, seu miserável. A Federal vai adorar ouvir sua história", rosnou Rafa, ajustando o homem para não escorregar. O ex-militar sentia o corpo protestar. As costelas latejavam como se um martelo as batesse a cada respiração. E o sol queimava as vergões nos pulsos, transformando-os em bolhas doloridas. Mas o pior era o turbilhão emocional que o consumia, uma mistura de raiva pela negligência que permitia grileiros como Corvo prosperarem, e uma gratidão profunda por Thor, que lambia sua mão de vez em quando, como se soubesse das sombras que o atormentavam. O PTSD voltava em flashes, a emboscada na Bolívia, os companheiros caídos em poças de sangue, o carro da família capotando na chuva em uma rodovia de Goiás. "Eu não salvei elas, Thor",
Mas você me dá uma chance de consertar algo, murmurou ele, parando por um instante para beber o resto da água da garrafa. O cão ergueu os olhos castanhos, inclinando a cabeça em um gesto que parecia compreensão pura, e cutucou sua perna com o focinho, impaciente para prosseguir. A trilha serpenteava por uma clareira aberta, onde o desmatamento recente revelava tocos de árvores como esqueletos brancos contra o céu azul implacável. Ali, o calor era impiedoso, sem a proteção das copas densas, e Rafa sentia o suor escorrer pelas costas, colando a camisa rasgada à pele. O prisioneiro se debateu fracamente, a voz rouca saindo em protestos. Me solta, cara. Eu não sou o chefe. É o Corvo que manda. Ele tem gente na prefeitura, na polícia de Cáceres. Se eu falar, eles me matam. As palavras ecoavam a realidade cruel que Rafa conhecia bem. A pobreza rural que transformava homens comuns em cúmplices do crime. Famílias endividadas forçadas a escolher entre a fome e o veneno da madeira ilegal. Ele apertou o passo, ignorando o cansaço que ameaçava dobrar suas pernas. Fala tudo quando chegarmos à comunidade. Os indígenas vão te proteger até a federal chegar. Mas se tentar fugir, Thor aqui te arranca a outra perna. O cão rosnou em resposta, os pelos eriçados, posicionando-se como uma sentinela ao lado do grupo. De repente, Thor parou, o corpo inteiro tenso como uma corda esticada. Seus ouvidos se ergueram, captando um som que o vento carregava da direção oposta. O ronco grave de um caminhão, seguido de vozes abafadas e o estalo de machados cortando madeira fresca. Rafa se agachou atrás de um tronco caído, sinalizando para o prisioneiro se calar com um olhar feroz. Eles estão avançando. Devem ter notado sua falta e vindo atrás. O coração do ex-militar disparou, o medo cru se misturando à adrenalina que o mantinha vivo nos velhos dias de elite. Ele vasculhou a mochila recuperada, pegando o canivete e uma corda extra para reforçar as amarras do homem. Thor farejou o ar, ganiu baixinho e começou a circular pela borda da clareira, os olhos fixos em uma trilha lateral que levava a um barranco íngreme. Boa ideia, parceiro. Vamos contornar por ali. Se eles nos virem, estamos ferrados. Eles se moveram com cautela, o prisioneiro arrastado pela coleira improvisada que Rafa fizera com cipós. O barranco era traiçoeiro, pedras soltas rolando sob os pés, espinhos rasgando as calças, e o sol batendo diretamente, agravando a desidratação. Rafa escorregou uma vez, caindo de joelhos e quase soltando o capanga, que aproveitou para tentar se libertar. Agora! Gritou o homem, debatendo-se como um peixe na rede. Mas Thor reagiu em um instante. O pastor alemão saltou sobre ele, cravando os dentes na manga da camisa e imobilizando-o contra o chão com um rosnado que reverberou pelo barranco. O cão pressionou a pata boa no peito do prisioneiro, os olhos brilhando com uma ferocidade protetora que lembrava as operações K9 contra traficantes. Fica quieto ou ele não para, avisou Rafa, recuperando o fôlego e amarrando o homem com mais força. O capanga choramingou, o rosto pálido de terror. Esse cachorro é do diabo, como ele sabe? Rafa afagou a cabeça de Thor, sentindo uma onda de alívio e orgulho. Ele sabe porque é leal, mais do que muita gente por aí. O som do caminhão se aproximava, agora misturado a gritos. Procurem pelo magrelo e pelo ex-militar. Corvo quer eles vivos para dar exemplo. Os grileiros, pelo menos meia dúzia, a julgar pelos passos pesados, varriam a clareira com machetes e rifles, o líder berrando ordens em um sotaque carregado de ódio acumulado pela vida dura nas fazendas falidas. Rafa sentiu o pânico apertar o peito, ecoando o trauma da emboscada que o aposentara. A sensação de cerco, a impotência de ver aliados caírem. Mas Thor o ancorava. O cão puxou sua manga com os dentes, guiando-os para o fundo do barranco, onde um riacho raso serpenteava entre rochas cobertas de musgo. Eles mergulharam na água fria, o fluxo gelado, aliviando o calor, mas enrijecendo os músculos doloridos. Por baixo das pedras, garoto. Vamos nos esconder até passarem. Enquanto os grileiros vasculhavam a área acima, xingando a mata e a maldita chuva da noite passada, Rafa e Thor se espremeram em uma fenda entre as rochas, o prisioneiro amordaçado com um trapo para abafar seus gemidos.
O ex-militar segurava a respiração, o coração martelando contra as costelas machucadas, e observava Thor, que mantinha as orelhas alertas, pronto para atacar se necessário. O cão era mais que um salvador. Era o antídoto para a solidão que o corroía desde a perda da família, um laço que curava as feridas invisíveis do burnout veterano. Você me trouxe de volta, Thor. Não só da árvore, mas de mim mesmo, pensou ele, lágrimas de exaustão se misturando ao suor. Os perseguidores passaram perto, o cheiro de cigarro e suor alcançando o riacho, mas o instinto de Thor os manteve imóveis, uma estátua viva de lealdade. Finalmente, os passos se afastaram, o caminhão ronronando de volta ao acampamento. Rafa emergiu da fenda, o corpo trêmulo de alívio, e ajudou o prisioneiro a se levantar. Falta pouco. A comunidade fica logo após essa curva. Thor latiu suavemente, como se celebrasse a vitória momentânea, e liderou o caminho novamente, mancando, mas inabalável. A jornada os levava para perto da redenção. Expor a corrupção, proteger as terras indígenas, e talvez para Rafa, encontrar um propósito além da culpa. Mas o sol descia devagar, alongando as sombras da selva, e o eco distante de motores sugeria que Corvo não desistiria fácil. Com Thor ao lado, no entanto, o ex-militar sentia a esperança crescer. Uma chama que iluminava o caminho para a justiça e a cura. O sol poente tingia a selva de Mato Grosso com tons alaranjados, filtrando-se pelas copas remanescentes como um adeus relutante à jornada exaustiva. Rafael Santos emergia da trilha lamacenta, o corpo um mapa de dores e conquistas, costelas latejando a cada passo, pulsos inchados sob as bandagens improvisadas de folhas e cipós, e o suor misturado à terra vermelha, colando a roupa rasgada à pele. Ao seu lado, Thor avançava com a pata traseira arrastando levemente. Mas o olhar do pastor alemão permanecia vigilante, farejando o ar úmido que carregava agora, o cheiro de fumaça de fogueiras e arroz cozido. O prisioneiro, o capanga magro chamado Zé, tropeçava amarrado à frente, os ombros caídos em derrota, murmurando preces baixas para uma misericórdia que não merecia. Rafa sentia o peso da responsabilidade como uma mochila invisível, não só pela própria sobrevivência, mas pela promessa de justiça para a comunidade indígena de Arara, cujas terras ancestrais eram devoradas pela ganância dos grileiros. A aldeia surgia à frente, um aglomerado de ocas de palha e madeira entranhadas na borda da mata, onde crianças corriam descalças entre galinhas e cães vira-latas, e mulheres teciam redes ao som de conversas em tupi. O ar estava mais leve ali, livre do fedor de motosserras, mas carregado de tensão. Sentinelas indígenas, armados com arcos e facões, patrulhavam as entradas, os rostos marcados pela luta diária contra a pobreza e o avanço dos invasores. Chegamos, Thor. Bom trabalho, parceiro, sussurrou Rafa, afagando o focinho do cão, que latiu suavemente em resposta, como se compartilhasse o alívio. O calor do meio-dia havia dado lugar a uma brisa fresca, prometendo uma noite serena, mas o ex-militar sabia que a calmaria era ilusória. Os grileiros de Corvo podiam atacar a qualquer momento, impulsionados pela corrupção que enraizava na prefeitura de Cáceres e em delegacias complacentes. Uma figura alta emergiu de uma oca central. Kai, o cacique de pele enrugada pelo sol e olhos afiados como flechas, que Rafa conhecera meses antes em uma reunião da ONG de Direitos Humanos. Capitão Santos, você voltou. E trouxe um presente, disse Kai em português misturado ao sotaque indígena, os olhos se estreitando ao ver Zé. O prisioneiro se encolheu, reconhecendo o homem que liderava a resistência contra as invasões. Ele é um deles. Viu o acampamento, conhece os planos. As fotos que tirei provam tudo. Madeira ilegal, suborno a policiais. Rafa estendeu o celular rachado, as imagens tremendo ligeiramente em suas mãos calejadas. Kai examinou as provas, o rosto endurecendo com uma raiva contida. Nossos ancestrais lutaram por essa terra. Esses grileiros nos deixam sem caça, sem rio limpo. Famílias fogem para as cidades, viram mendigos em Cuiabá. Mas você arriscou tudo. Mulheres e homens se reuniram ao redor,
formando um círculo silencioso, enquanto crianças observavam Thor com curiosidade mista à admiração. O cão sentou-se ao lado de Rafa, a pelagem preta e marrom ainda suja de lama, mas erguendo a cabeça orgulhoso, como se soubesse seu papel na salvação iminente. Zé foi levado para uma oca vigiada, onde seria interrogado, não com violência, mas com a firmeza de quem havia perdido demais para perdoar fácil. Eles vêm amanhã. Corvo planeja queimar as plantações para forçar a saída, confessou o capanga, a voz quebrada pelo medo e pela culpa de uma vida desperdiçada na pobreza rural, onde o desemprego nas fazendas falidas o empurrara para o crime. Caia sentiu enviando mensageiros para alertar aliados em vilarejos vizinhos. A solidariedade nos une, veteranos como você, ex-militares que conhecem a selva, e agora esse cão. Ele é um guerreiro como nós. Enquanto o grupo se organizava, um ronco distante de helicópteros cortou o céu crepuscular, aproximando-se como um presságio de redenção. Rafa havia enviado as fotos para o agente federal, um antigo companheiro de missões na fronteira, e a resposta viera rápida: reforços de Cuiabá, incluindo uma unidade anticorrupção que investigava a rede há meses. Eles estão aqui por causa de você, disse Kai batendo no ombro de Rafa com uma mão calejada. Mas o ex-militar sentiu uma pontada de dúvida. O PTSD sussurrando que era só mais uma ilusão antes do colapso. Eu quase não volto. Amarrado àquela árvore, pensei que era o fim, o trauma. Ele me faz duvidar de tudo. Thor roçou o focinho em sua perna, um gesto simples que dissipou a névoa, lembrando-o da lealdade que o trouxera até ali. Os helicópteros pousaram na clareira da aldeia, levantando poeira e folhas em uma rajada de vento quente. Agentes federais desceram, fuzis em punho, liderados pelo agente Moreira, um homem de meia-idade com cicatrizes semelhantes às de Rafa. Santos, você é teimoso como sempre. Essas fotos valem ouro. Pegamos Corvo no acampamento agora. Ele tentou fugir, mas a unidade K9 rastreou o rastro. Moreira apertou a mão de Rafa, o olhar passando para Thor. E esse aí? Parece familiar. Ouvi que um pastor alemão aposentado andou vagando pela fazenda de Marcos, perto de Cáceres. O velho Handler disse que o cão sumiu quando soube da sua investigação, como se sentisse o perigo. Lealdade canina, hein? Melhor que muita farda por aí. Rafa ajoelhou-se ao lado de Thor, as lágrimas finalmente escapando, misturando-se ao suor em seu rosto barbado. Você veio por mim, garoto, depois de tudo. A Bolívia, as visitas, a separação. O cão lambeu sua mão, os olhos castanhos cheios de uma sabedoria silenciosa, simbolizando a cura que o veterano tanto buscava. A negligência institucional, policiais corruptos, burocracia que ignorava comunidades indígenas, veteranos abandonados a abrigos precários, era exposta agora, com Corvo e sua rede algemados em um helicóptero que decolava rumo a Cuiabá. As provas de Rafa impulsionariam uma operação maior, prisões em cascata, devolução de terras e talvez um fundo comunitário para as famílias afetadas pelo desmatamento. Enquanto a noite caía, com fogueiras iluminando rostos aliviados, Kai ofereceu a Rafa uma rede na oca principal. Fique, ajude-nos a mapear as fronteiras, treine nossos sentinelas e leve esse cão. Ele pertence a você agora. Thor se aninhou aos pés de Rafa. O ronco suave um bálsamo para o burnout que o consumira por anos. Pela primeira vez desde a perda da família, o ex-militar sentiu um vislumbre de paz. Não a ausência de dor, mas a presença de propósito. A culpa pela esposa e filha ainda doía, como uma ferida crônica. Mas a justiça conquistada, terras salvas, corrupção desmascarada, uma comunidade fortalecida, era um passo para a redenção. Com Thor ao lado, ele imaginava um futuro. Talvez adotar o cão formalmente, visitar abrigos de veteranos para compartilhar histórias de resiliência, ou até fundar uma ONG que unisse ex-militares e cães aposentados em missões de proteção ambiental. A selva sussurrava ao redor, um coro de insetos e folhas que celebrava a vitória sutil. Rafa fechou os olhos, o peito leve pela primeira vez em anos, sabendo que a coragem em quatro patas
não era só sobrevivência. Era o laço que tecia esperança em meio ao caos. Amanhã, novos desafios viriam. Mas com aliados como Thor e uma comunidade unida, ele estava pronto para enfrentá-los, transformando o trauma em legado de solidariedade e justiça.